Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. O rei começa seu governo combatendo o príncipe das trevas. Verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tão logo Jesus foi ungido, esteve sob ataque. Ele não procurou a tentação, mas foi conduzido pelo Espírito. O tempo escolhido foi imediatamente após sua filiação ser atestada, quando poderíamos ter pensado que era menos provável de ele ser atacado nesse ponto. Tempos de alegria santificada são seguidos por períodos de tentação. Nosso Senhor foi levado ao deserto, um lugar de grande solidão, onde ele estaria sozinho no conflito. O próprio diabo veio ao lugar e dobrou as suas artimanhas diabólicas contra o homem para destruí-lo. Permita-me estar sempre em minha torre de vigia, especialmente durante temporadas de grande deleite, pois em seguida Satanás muito provavelmente me atacará. Senhor Jesus, sê comigo na hora da minha provação, pois tu sabes como socorrer os que são tentados. Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Durante todo o longo jejum, ele foi milagrosamente sustentado, mas ao final dele, a fome começou a tentá-lo. Estamos em maior perigo quando o nosso labor ou sofrimento termina após havermos suportado firme e continuamente por certo período. Agora que o Senhor está emagrecido por seu longo jejum e debilitado pela fome, o inimigo virá contra ele. O diabo é um grande covarde e, de forma vil, busca melhores oportunidades para obter vantagens contra nós. Senhor, fortalece-me contra o inimigo. Verso 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O tentador adaptou a tentação às circunstâncias. Ele tentou um homem faminto com pão. Ele agiu muito astuciosamente. Apenas uma única palavra e as duras pedras do deserto se tornariam comestíveis. Que ele seja o seu próprio provedor e use o seu poder milagroso como Filho de Deus para preparar uma mesa para si mesmo. O tentador começa a sua sugestão com um si sobre sua filiação. Esse é seu modo habitual de agir. Satanás ordena que o Senhor comprove a sua filiação por alimentar a si mesmo. E ainda assim, essa teria sido a melhor forma para provar que ele não era o Filho de Deus. Um verdadeiro filho não duvidaria de seu pai e não aceitaria suprir a si mesmo. Ele esperará ser alimentado vindo da mão de seu pai. O maligno queria que o filho unigênito deixasse de depender de Deus e tomasse a questão em suas próprias mãos. Tentações para que, de modo incrédulo, busquemos ajudar a nós mesmos são bastante comuns, porém muito perigosas. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A espada do Espírito brilhou. Nosso Senhor não lutará com nenhuma outra arma. Ele poderia ter proferido novas revelações, mas ele escolheu dizer: Está escrito. Há um poder na palavra de Deus que nem o diabo pode negar. Nossa vida e sustento não dependem do que é visível, embora o visível seja normalmente utilizado para o nosso auxílio. Nem só de pão vivemos, embora esse seja o meio usual pelo qual sustentamos nossa vida. Aquele que sustentou o Salvador no jejum de 40 dias ainda pode mantê-lo vivo sem pão. A influência secreta da palavra do Onipotente poderia manter as forças vitais em ação mesmo sem pão. O pão deve à sua capacidade de nutrir nossos corpos, a agência secreta de Deus.
Essa agência divina poderia funcionar tão seguramente sem os meus habituais quanto com eles. A palavra do Senhor, que fez os céus, pode seguramente sustentar tudo o que fez. Nosso Senhor Jesus, em verdade, disse ao tentador que ele não desconfiaria da providência de Deus, mas esperaria o tempo de seu Pai alimentá-lo, e que de modo algum seria levado a um ato de incredulidade e autossuficiência. Versos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Esta segunda tentação é astuta. Jesus é persuadido a exercer grande crença em vez de crer pouco. Agora, ele não deve cuidar de si mesmo, mas deve, imprudentemente, presumir e confiar em uma distorção da promessa de seu Pai. O lugar foi maliciosamente escolhido, o pináculo do templo não era um lugar seguro para se estar de pé. Lugares elevados e santos são propícios a tentações. A posição era vantajosa para o tentador, pois a natureza sente uma tendência a cair quando está em um pináculo. O objetivo do dardo inflamado era a filiação de Nosso Senhor: Se tu és o Filho de Deus. Se o inimigo pudesse ferir a confiança filial de Nosso Senhor, ele teria alcançado o seu propósito. Satanás tomou emprestada a nossa arma do Senhor e disse: Está escrito. Mas ele não usou a espada da maneira lícita. Não era da natureza do inimigo falso citar corretamente a Escritura. Ele removeu as palavras necessárias em todos os teus caminhos. Assim, ele fez a promessa dizer o que na verdade ela nunca afirmou, e depois ousadamente prescreveu uma ação que a lei de Deus condenaria, dizendo: lança-te aqui abaixo. Nós seremos guardados em nossos caminhos, não em nossas tolices. A omissão de uma palavra pode estragar o significado de uma escritura. A inspiração verbal faz a citação exata ser um dever, uma vez que a omissão de uma ou duas palavras muda completamente o sentido. Que inspiração confiável pode haver, senão a que sugere palavras, bem como ideias? Ouça como o diabo fala sobre anjos, seu senhor, sua função, seus cuidados e sua diligência. Um homem pode tratar de assuntos sagrados com grande familiaridade e ainda ele mesmo ser um profano. É desprezível falar sobre anjo e, contudo, agir como demônio. Veja como o demônio passa de uma tentação sobre o simples pão para uma de caráter ambicioso e ousado. O diabo espera que uma mudança súbita obtenha vantagem sobre o Senhor e seu caminho, mesmo que ele escapou dele em outro. Mas nosso Senhor estava pronto para lidar com ele. Sua espada estava desembainhada e preparada para todos os tipos de golpes. Que a sua graça nos mantenha desta mesma maneira, bem armados contra o inimigo. Embora o inimigo mude as suas táticas, não devemos cessar a nossa resistência ou alterar a nossa arma. Verso 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Um texto não deve ser analisado separadamente e ampliado de forma desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Cada pronunciação do Senhor deve ser considerada em conexão com outras partes das Escrituras. Há um equilíbrio e proporção na verdade divina. Está escrito deve ser colocado ao lado de também está escrito. Quão rápido e decisivo foi o golpe de Nosso Senhor contra o grande inimigo. Ele confronta a citação de uma falsa promessa com um preceito evidente e nos impede de cair em presunção. O não da boca de Deus é o escudo da consciência contra uma tentação insensata. A nossa regra de ação não é nem uma promessa, nenhuma providência, mas a ordem clara do Senhor. A presunção é uma tentação a Deus, e tentar o Senhor não deve ser cogitado nem por um momento. Lembre-se, crente,
Ele é teu Deus. Ele deve ser crido e não tentado. Na segunda vez, o adversário ficou tão completamente perplexo que nada respondeu, porém mudou sua estratégia de combate. Senhor, ajuda-me a não pecar pela presunção e nem agir precipitadamente. Eu vejo que a fé é para os caminhos da obediência e não para voos da imaginação. Que eu não me lance para baixo e assim me lance para fora da tua prometida segurança. Versos 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Traidor miserável! Nenhum desses reinos pertencia realmente a ele. Eles eram, na verdade, a herança legítima do Senhor, para quem ele fingiu que poderia dar-lhes. Como ele pôde abrir a boca e dizer: Tudo isto te darei? Que pobre tudo foi esse! Afinal, e esse seria apenas um presente roubado se ele o concedesse. No entanto, para qualquer um de nós, aquela seria uma visão muito deslumbrante e fascinante, pois as glórias de um único reino fariam os corações pulsarem mais forte, os olhos brilharem e os pés escorregarem. A isca é doce, mas há um anzol sob ela. A glória resplandecente seria comprada por um preço muitíssimo caro por aquela demanda: se, prostrado, me adorares. Se Jesus tivesse adotado meios carnais, ele logo teria os reinos do mundo aos seus pés. Um pouco de adulteração da verdade e bajulação, e ele teria muitos homens ao seu redor, irresistíveis em seu fanatismo. Por seus esforços entusiásticos, ele logo seria capaz de exercer uma grande força diante da qual Roma cairia. O nosso Santo Senhor desprezou usar a ajuda do mal, embora o mestre do mal lhe tenha prometido sucesso. Como ele poderia se prostrar diante do diabo? Foi o cúmulo da imprudência, o demônio mentiroso solicitar a adoração daquele que é perfeito. Cristo aos pés do diabo. Isso nos lembra a religião apoiada por representações teatrais e sorte. Que presente do vil demônio poderia tentar o Filho de Deus a ser um servo do mal? O tentador não ousa mencionar filiação nesse caso, pois isso evidenciaria a blasfêmia da sugestão. Nenhum filho de Deus pode adorar o diabo. Ó Deus, faz com que, se estivermos famintos ou pobres, como aconteceu com nosso Senhor Jesus, nós nunca venhamos a ceder à tentação de fazer o mal para obter riqueza e honra, ou mesmo para suprir uma necessidade urgente. Que a tua igreja nunca dê ao mundo a ideia de edificar o reino de Cristo de uma maneira mais fácil e rápida do que por meio da simples pregação do Evangelho. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O Senhor falou severamente com o tentador. Satanás havia revelado o seu próprio caráter, e agora ele recebe o seu nome próprio, e é ordenado a ausentar-se. Como essa palavra o atordoou: Vai-te! Essa foi a palavra final pela qual ele foi banido da presença do Senhor. Então ele se retirou e se apressou, envergonhado, como um cão que é mandado para casa. Nosso Senhor lhe deu um golpe final com a espada do Espírito. Mais uma vez ele disse: Está escrito. O comando de Deus, o qual exige toda a adoração e serviço a Jeová, o único Deus da aliança, foi uma palavra para Satanás lembrar, enquanto mergulhava no mais profundo abismo para esconder a cabeça em confusão por sua derrota completa. Ele também está sob a lei de Deus e não pode lançar de si as cordas dele. Oh, que nós tenhamos o poder desse preceito e sintamos que não temos nada a ver com ganhar o mundo inteiro e a sua glória, mas devemos entregar nossa vida inteira a serviço do único Senhor. A idolatria da criatura sucumbe sob o calor ardente dessa lei imperativa do Altíssimo. Não devemos prestar nenhum grau de estima ao mal, ainda que o mundo inteiro seja a recompensa de um único ato de submissão pecaminosa. Só a ele servirás.
Devemos escolher o Senhor como nosso Deus e então viver somente para o seu louvor e serviço. É notório o fato de que todas as passagens citadas por nosso Senhor são do livro de Deuteronômio, livro que foi tão rudemente atacado por críticos destrutivos. Assim, o nosso Senhor honrou especialmente aquela porção do Antigo Testamento que ele previu que seria a mais atacada. Os últimos anos têm demonstrado que o diabo não gosta de Deuteronômio. Ele deseja se vingar das feridas causadas naquela ocasião tão memorável. Verso 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O inimigo deixou quando ele desferiu seu último golpe. Mas mesmo assim o diabo deixou Jesus apenas por um momento, buscando voltar na primeira oportunidade. Somente quando ele tentar o seu melhor, o tentador deixará um filho de Deus sozinho, e mesmo assim ele estará atento para outra oportunidade. Assim, logo que o maligno vai embora, os anjos aparecem para cumprir o ministério que eles ansiosamente desejavam, mas que a presença do diabo prejudicava. Sem dúvida, eles estavam por perto, esperando a sua oportunidade. Esses santos seres não apareceram enquanto a batalha estava sendo travada, para que não parecessem dividir as honras da vitória, mas, quando o duelo terminou, eles se apressaram em levar alimentos para o corpo e consolo para a mente do rei vitorioso. Aquela foi uma batalha real e a vitória merecia ser celebrada pelos súditos do Rei Celestial. Eis que chegaram os anjos. Contemplemos enquanto aprendemos com seu exemplo e creamos que eles também estão perto de todos os soldados da cruz nas horas de seus conflitos contra o diabo. Ó tentado, mas triunfante Rei, teus servos te adoram e pedem permissão e graça para ministrarem a ti como os anjos fizeram.